Vamos voltar aqui para esse quadro para a gente entender em qual passo a gente está agora. Bom, então a gente começou com o nosso problema físico, representamos ele através de um BVP dentro do software, colocando alguns user inputs. Esse BVP ele usa alguns princípios físicos baseados em equilíbrio, algumas premissas, a principal delas é de small displacements, ou pequenos deslocamentos. Quando a gente submeteu a análise, o job, a gente resolveu o BVP pelo método dos elementos finitos, de forma aproximada, e encontramos os deslocamentos nos nós. E é isso que a gente tem agora nesse momento. Agora, se a gente quer encontrar outros resultados, a gente vai ter que pós-processar os deslocamentos nos nós. Para extrair algumas imagens de tensão, deformação e assim por diante. Só que existe uma parte muito importante, deixa eu até tirar aqui ó, a minha câmera desse lado, vou colocar aqui, que nós temos que pegar aqueles cálculos analíticos que a gente fez lá na etapa de pré-análise e comparar com os resultados da simulação para fazer a verificação se nós resolvemos o modelo matemático do tipo BVP de forma correta. Se a gente tiver experimental data ou dados experimentais, a gente pode comparar também com os resultados da simulação para validar e analisar se foi escolhido o modelo matemático certo para representar o problema físico. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui agora é a etapa de verificação. Antes de a gente sair extraindo resultados de interesse, como tensão de vomices, primeiro a gente tem que verificar, né, se esse resultado está certo. Bom, então, de novo, repetindo, nós vamos verificar se resolvemos o BVP de forma correta. Para isso, a gente tem esses 3 passos que a gente sempre vai tentar percorrer. O primeiro passo é verificar se o resultado está consistente com o modelo matemático. O segundo passo é verificar se o nível de erro numérico está aceitável, já que é uma solução aproximada. E o terceiro passo é comparar o resultado com cálculos analíticos. Tá, então vamos fazer isso. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu posicionar a câmera aqui de volta. E deixa eu minimizar. E vamos abrir o Abacus. Então procurem aí no computador de vocês Abacus Kai. E agora vamos colocar o nosso modelo aqui. Vamos abrir o nosso modelo. Então venham em File, Open. Procurem a pasta aonde ficou salvo tudo que a gente fez até o momento. No meu caso está nessa pasta aqui no meu desktop, a Connecting Lug. É o arquivo com extensão .kai. E aí aqui a gente tem o nosso modelo. Então aqui tem todo o setup do nosso modelo. Então aqui são os user inputs que fizeram com que o software entenda qual que é o modelo matemático que a gente quer resolver. E aí aqui tem, nesses itens, aqui a gente tem o job que foi criado. Deixa eu ir para o módulo de job. Eu vou no Job Manager. E aqui, reparem que a gente tem um job que foi criado. A gente precisa criar esse tal desse job para depois submeter ele. E aí, então, nessa hora vai ser utilizado o FM para resolver o BVP. Tá? E agora, para analisar esses resultados, a gente basta selecionar esse cara aqui que está com status completed e ir em Results. Só que já que eu abri eu acabei de abrir o Abacus de novo, repare que ele está tentando puxar o resultado dessa pasta aqui, ó, temp. É a pasta, é a working folder do Abacus padrão. Aqui eu vou ter que mudar a working folder de volta para aquela pasta que a gente estava trabalhando para ele puxar o arquivo de extensão .odb, que é o arquivo de resposta da pasta certa. Então venham em File, Set Work Directory, e aí reparem que está com esse ctemp. Eu vou ter que procurar a nossa pasta de trabalho, no meu caso está lá no desktop, Connecting Lug, e agora eu vou colocar esse caminho aqui, ok. De novo eu vou vir no Job Manager e Results. Reparem que agora ele conseguiu puxar o .odb. Então, gente, agora a gente foi para uma outra interface de pós-processamento de resultados. Tá?
Reparem então que aqui a gente tem o module Visualization, e por conta disso apareceram alguns botões aqui, algumas ferramentas de pós-processamento. Aqui também a gente tem que mudou da aba de Module para Result. Aí a gente tem esses itens aqui nessa árvore, que são novos itens. E aqui ó, no Module está selecionado o arquivo com extensão .odb daquela pasta de arquivo de resposta que a gente viu. Aqui a gente tem algumas ferramentas que a gente vai explorando com o decorrer do tempo. No menu também a gente tem outras ferramentas que a gente vai explorando. E, gente, agora a gente vai realmente ver o mínimo possível, porque eu ensinar todas as ferramentas de pós-processamento em uma primeira análise não é a melhor das ideias. Mas caso vocês já querem começar a aprender mais sobre isso, se vocês forem aqui no Help, Getting Started, e aí se vocês forem nesse tutorial que a gente está fazendo, que é o Continuum Elements, esse aqui, e se vocês forem no item de pós-processamento, ele tem vários itens aqui de pós-processamento, onde ele faz diversas coisas interessantes aqui. Então, se vocês quiserem já se aprofundar agora, pode ir de item por item e ir seguindo o que é feito no tutorial. Aqui a gente vai direto ao ponto, tá? Bom, então a primeira coisa que eu quero verificar é se os resultados estão consistentes com o modelo matemático. Se o nosso modelo matemático usa o princípio físico de equilíbrio, então aqui no nosso resultado a gente tem que obter a somatória de forças em qualquer direção igual a zero, certo? Então olha só, se eu tenho uma força aqui, se eu tenho uma força aplicada aqui nesse furo para baixo de 30 kN, para baixo que eu diga na direção negativa do eixo Y, olhem o sistema de coordenadas aqui. Então, aonde eu fixei esse olhar, que é nessa superfície aqui de trás, eu vou ter que encontrar uma força de reação, uma reaction force, de 30 kN para cima, no sentido positivo de Y. Além disso, deixa eu ver no XY. Ó, apertem aqui no XY para ver normal ao plano de XY. E aqui desative esse perspective. E aí a gente vai ver a peça dessa forma. Quando ele está com perspective ativado, ele dá esse efeito que a gente consegue ver até a espessura aqui, mesmo que a gente esteja vendo um plano. Aqui no caso eu vou desativar. E olha só. Deixa eu fazer um desenho rapidinho, só para vocês entenderem. Tá? Eu estou fazendo aqui as coisas de forma um pouco mais informal. Se a gente tem uma força aqui para baixo de 30 kN, e a gente sabe que a gente tem uma distância desse ponto de aplicação da força, dessa linha de ação da força, até aqui, até essa superfície onde a gente tem o engaste, a gente sabe que essa distância aqui, ela é de 100 milímetros. Tá? É só olhar lá no desenho que tem as cotas. Então, é de 100 milímetros ou 0,1 metro. Tá? Reparem que aqui nesse curso eu sempre vou usar o ponto como separador decimal, que é o padrão americano. Já que a gente já está aprendendo tudo em inglês, também já vamos usar o padrão americano. Porque se você for trabalhar na área, muito provavelmente você vai trabalhar numa empresa onde vai ser utilizado o padrão americano para tudo. Bom, então a gente pode esperar um momento fletor aqui desse lado, nessa superfície, o momento fletor daquele lado vai ser de 30.000 newtons vezes 0,1 metros.
isso aqui vai dar 3.000 Nm. Tá? É isso que você deve esperar aqui desse lado. No momento fletor, eu vou colocar aqui, ó, um momento fletor aqui, no sentido, deixa eu até colocar o sentido horário. Tá? No sentido horário. Esse momento fletor aqui no sentido horário. Então, essa força está gerando um momento fletor no sentido horário, quer dizer que aqui vai ter uma reação de momento fletor no sentido anti-horário, no sentido contrário, de 3.000 Nm. Tá? Então é isso que a gente deve esperar de reação aqui nessa superfície. Então vamos lá no software e vamos pedir para ele calcular essa força de reação aqui nessa superfície para ver se está acontecendo isso. E aí, se tiver, a gente vai ter feito a primeira verificação. Bom, para fazer esse cálculo, existem algumas maneiras. Lá no tutorial, inclusive, aqui do Abacus, ele ensina uma maneira bem interessante aqui, ó, nesse Generating Tabular Data. Ele ensina uma maneira bem interessante de calcular a força de reação ali nos nós. Então, se vocês quiserem, leiam esse texto e em um desses aqui, esse aqui, ó, nesse que ele cria o set de nodes aqui da superfície e depois cria um relatório de força de reação desses nodes. Mas aqui a gente vai fazer de outra forma que também é ensinado nesse tutorial e que é uma forma um pouco mais prática. Aqui a gente vai utilizar essa ferramenta aqui, ó, Create Free Body Cut, essa ferramenta. E a gente quer criar um Free Body Cut nessa superfície. E aqui eu vou dar um nome de Fixed Nodes, poderia ser com lowercase mesmo, Fixed Nodes Surface. E aqui eu vou selecionar essa opção 3D Element Faces, porque eu quero fazer uma seleção a partir da superfície de elementos tridimensionais. Vou dar um Continue. E aqui eu quero selecionar uma superfície, beleza? E eu quero selecionar do Viewport. O Viewport seria justamente esse quadro aqui, onde tem a geometria, onde tem essas informações, o sistema de coordenada. Isso aqui seria o Viewport. Eu quero Pick from Viewport, eu quero selecionar do Viewport. E aí eu quero selecionar toda essa superfície. Repare que aqui, ó, nesse canto está escrito Select Faces for the Display Group. Eu posso selecionar superfícies de elementos individualmente, que nem está acionado aqui, ou eu posso selecionar aqui by angle. E aí eu seleciono um ângulo. Então o que seria esse ângulo? Olha só. Reparem que eu coloquei o mouse aqui, ele selecionou superfícies que estão com um ângulo entre si menor ou igual a 20 graus. Se eu aumentar esse ângulo, por exemplo, para 60, ó, aumentei para 60, reparem que quando eu posicionar o mouse aqui, ó, ele já vai pegar mais superfícies, porque ele já pega superfícies que estão com ângulo até 60 graus. Tá? Aqui então eu quero selecionar todas essas superfícies que fazem parte da extremidade esquerda, onde a gente fixou os nós. A gente vai aprender mais para frente que aonde a gente impõe restrições em nós, em forma de deslocamento, seja deslocamento igual a zero ou deslocamento igual a algum valor qualquer, a gente gera constraint equations, que são equações que podem ser utilizadas depois para calcular forças de reação. Tá? A gente vai aprender tudo isso depois. Então aqui nessa superfície eu tenho nós que eu impus deslocamento igual a zero. Eu fixei todos os graus de liberdade, degrees of freedom. Então por conta disso, aqui eu tenho constraint equations e que eu posso usar agora para calcular forças de reação. Então selecionem essa superfície. Depois cliquem em Done. E aí reparem que eu tenho 32 elementos selecionados. E agora eu vou dar um OK. E aí aqui nesse Edit Free Body Cut, esse Summation Point eu vou deixar selecionado o Centroid of Cut. E aí ele vai deixar aqui a representação bem no centroid da superfície que eu selecionei. Tá? Vocês vão entender isso mais para frente.
E esse Component Resolution também a gente vai deixar o padrão, não vamos dar muita atenção para isso, só vamos dar OK. E aí olha o que aconteceu. Apareceram essas duas setas, uma vermelha para cima e outra azul no sentido positivo de Z. Reparem que a seta vermelha, a head dela é única. E a seta azul, ela tem dois cones aqui na cabeça. Isso significa que isso aqui é a representação de um momento fletor usando a regra da mão direita. E isso aqui é a representação de uma força. A vermelha é a representação de uma força. Tá? Então, a vermelha está representando aqui que nessa superfície existe uma força de reação no sentido positivo do eixo Y igual a 3 vezes 10 elevado à quarta Newton. Tá? A unidade aqui é Newton. Não aparece a unidade porque a gente tem que selecionar um grupo de unidades. A gente sabe que para força a unidade é Newton, de acordo com o que a gente escolheu. Quem escolheu o sistema SI. O que faz sentido, tem 30.000 newtons para cima aqui, porque eu apliquei 30.000 newtons para baixo aqui nesse furo. Então faz sentido, tá certo. E esse vetorzinho aqui indica que existe um momento fletor em torno de Z. Deixa eu só... Aí, beleza. Então existe um momento fletor em torno de Z. E aí, para a gente saber o sentido desse momento fletor, a gente usa a regra da mão direita. Então a gente pega a mão direita, coloca o dedão na direção do vetor e aí faz esse movimento para saber qual é a direção desse momento fletor. Essa é a regra da mão direita. E aí a gente percebe que então esse momento fletor é no sentido anti-horário. O que faz sentido, porque o momento fletor causado pela força aplicada aqui no furo do lado direito era no sentido horário. E aqui, como reação, a gente teria que ter um momento fletor no sentido anti-horário nessa superfície. E aí a somatória de momento em torno de Z é igual a zero. E reparem no valor desse momento fletor, 3 vezes 10 elevado à terceira, o que é igual a 3.000, e a unidade é Newton-metro. O que faz sentido, porque a gente acabou de calcular aqui que esse momento fletor seria de 3.000 Nm. Tá? Gente, aqui nesse botão, olha, Free Body Cut Manager, tem o nosso Free Body Cut que a gente criou, e a gente poderia vir em Options, e a gente poderia configurar algumas coisas aqui. Então reparem que se eu desacionar esse Forces Apply, ele tira o vetor de força. Se eu desacionar o de Moment, ele tira o vetor de momento. Então aqui a gente consegue confirmar que realmente aquilo era uma força e aquilo era um momento. Aqui a gente pode mudar as cores dos vetores. E aqui a gente pode mudar a notação aqui de científica para fixed, por exemplo. Vou dar um apply. Para força, ele mudou ali, ó. Agora está mostrando o valor 29.999, praticamente 30.000. Ô, gente, deixa eu fechar o WhatsApp aqui porque eu esqueci de fechar antes. Aí, beleza. Aqui no momento, eu também poderia colocar fixed, aí ele mostra o valor, sem ser conotação científica. E assim, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, vocês podem mexer um pouco, brincar um pouco. E bom, é isso. Agora da etapa de verificação, deixa eu deletar esse slide, porque eu tenho esse aqui mais bonitinho, olha. Então aqui vocês podem usar esse slide, depois eu vou apresentar isso aqui para vocês, tá? Aqui eu tenho o resumo do que eu acabei de falar. Então a gente fez essa verificação, essa primeira verificação. Agora, no próximo vídeo, a gente vai fazer essa segunda verificação e essa outra aqui por último, tá? Então, nesse vídeo eu vou pausar por aqui e nos vemos no próximo.